Há 300 anos, o mundo foi salvo da aniquilação pelo lendário guerreiro Kim Joo-hyok. Ele era tão poderoso que até os deuses, constelações, tornaram-se seus discípulos. Mas mesmo ele pereceu ao destruir a Torre da Destruição. Reencarnado no corpo de um estudante de 17 anos, nosso protagonista entra na maior academia do mundo, Valhalla, onde ninguém pode enfrentá-lo. Não importa quão arrogantes sejam os herdeiros das grandes casas, confiando no poder de suas constelações para provar sua superioridade, eles não têm chance. Kim os humilha a todos com sua força incomparável. Afinal, essas constelações já foram seus discípulos, e agora são adoradas como deuses. Ainda assim, o tempo os mudou. Todos perderam suas memórias e não reconhecem mais seu mestre, embora cada um ainda o procure de sua própria maneira distorcida. É aqui que tudo começa. Vamos descobrir mais sobre essa academia e como tudo começou. Em Valhalla, uma das instituições de treinamento de caçadores mais prestigiadas, todos os anos, milhares se inscrevem esperando carregar seu nome. Mas apenas um em cada 500 é aceito. Mesmo após a admissão, menos de 150 se formam. A competição começa imediatamente, mesmo durante a orientação. Lee San, o principal instrutor de combate de Valhalla, observa os novos recrutas. Ele sente que a carga de trabalho é pesada quando Yu Min, um membro da renomada família Yushin da Coreia, se aproxima. Lee San assume que ele está lá para verificar sua sobrinha, Soyeon. Yu Min confirma e menciona que a família Yushin tem grandes esperanças para Soyeon, uma pessoa excepcionalmente talentosa. Nascida na poderosa família Yushin, Soyeon mostrou habilidades notáveis desde jovem. Aos 10 anos, seus níveis de mana igualavam-se aos dos estudantes do ensino médio. Aos 13, ela podia infundir sua espada com mana. E aos 16 anos, ela derrotou os próprios membros da família em combate. Lee revisa seus registros e não encontra nada novo, até que Yu Min revela que ela pode se comunicar com a constelação guardiã da família Yushin, o que é uma habilidade rara. Na Coreia, 5 famílias de elite compartilham uma conexão especial com suas constelações guardiãs, concedendo-lhes extraordinários poder. A família Yushin segue o deus da espada, enquanto as outras famílias recebem bênçãos de suas respectivas constelações, como o santo da lança e o rei do punho. Essas bênçãos únicas dão aos seus membros talento e habilidades superiores. Lee reconhece que Soyeon deve ser um gênio por possuir tal habilidade. Yu Min então pergunta sobre o progresso de sua sobrinha. Ao voltarem sua atenção para a tela, a filha mais velha da família Yushin, Soyeon, enfrenta Kim Joo-hyok. Lee observa que ele parece estranhamente calmo. Yu Min se pergunta se ele já aceitou a derrota, sabendo da força de Soyeon. Quando a luta começa, Soyeon avança, demonstrando técnicas de espada magistral e controle preciso de mana. Lee está impressionado, mas em uma reviravolta chocante, Kim a derrota com um único golpe. Os espectadores ficam pasmos, e ele casualmente se pergunta por que todos parecem tão frágeis. 300 anos atrás, Kim, conhecido como o Deus Marcial, lutou contra Bark, o chefe da Torre da Destruição, para evitar a ruína do mundo. No final, ele conseguiu derrotar Barsh, destruindo efetivamente a torre. Quando uma tela apareceu diante dele, confirmou que a torre havia colapsado devido à morte do chefe. Ele se perguntou se eliminar Barsh havia sido a causa da destruição da torre. Refletindo sobre seu passado, ele lembrou como sua vida como caçador tinha sido trabalho incessante desde a infância. Justo quando tinha alcançado riqueza e reconhecimento, algo inesperado aconteceu. Quem considerou brevemente se levar seus discípulos teria feito diferença. Mas no final, ele sabia a verdade. A força sempre fora tudo. Mesmo que tivessem acompanhado ele, o destino deles teria permanecido o mesmo. 3 séculos depois, após derrotar o chefe da Torre da Destruição, ele se viu reencarnado como um jovem de 17 anos. Embora estivesse contente com sua segunda chance na vida, notou que seu corpo estava mais fraco e mais jovem. No entanto, seu conhecimento como deus marcial permaneceu intacto. Ele acreditava que, uma vez ajustado, poderia desfrutar de uma vida de conforto e facilidade. Mas seus planos foram interrompidos quando uma tela translúcida apareceu diante dele, exibindo um aviso. Uma Torre da Destruição surgiria novamente em 5 anos. O arrependimento inundou sua mente. Ele deveria ter jogado Barsh na lava quando teve a chance. Agora a história ameaçava se repetir. Determinado, ele decidiu destruir a torre completamente desta vez e garantir que nada restasse. Então, outra mensagem apareceu, instruindo-o a recuperar suas armas e memórias no 3º andar, 5ª sala à direita dentro de Valhalla. Embora ele entendesse a importância das armas, a menção das memórias o deixou intrigado. Seu primeiro objetivo era claro, ele tinha que encontrar Valhalla. No 4º dia, em Valhalla, a competição dos 10 melhores começa, e um anúncio chama os participantes para a arena. Ao ouvir isso, Kim debate se deve ir. No final, ele avança para enfrentar seu oponente. Lee observa que o evento atraiu uma multidão incomumente grande, pois o destino de todas as 5 grandes famílias parece convergir neste momento. Muito da atenção, no entanto, está em uma estrela em ascensão, Oh Se-hyuk, o filho mais velho da família Oh-sun. O oponente de Kim, Se-hyuk, o avalia. O grandalhão se lembra que este é o mesmo lutador que derrotou Soyeon no primeiro dia. No entanto, ele não se lembra de ter visto muito dele antes. Se vencer, seu prestígio e reputação irão disparar. Com um sorriso confiante, Se-hyuk lhe diz que irá esmagá-lo. E, com isso, a luta começa.
Se-Ryuk, apesar de carecer de habilidades em literatura, estratégia ou artes marciais, possui um talento inato incomparável aos outros. Mesmo com treinamento mínimo e sem mana, seu poder cresce exponencialmente, permitindo-lhe realizar feitos além das capacidades da maioria dos guerreiros. Ele nasce com um físico excepcional que não requer esforço para ser mantido, tornando-o um gênio natural no combate. Quando a luta começa, Kin reconhece sua impressionante força física, acreditando que isso lhe dá uma verdadeira vantagem em um teste puro de poder. No entanto, ele entende que força bruta sozinha não garante vitória. Sucesso na batalha depende de mais do que apenas força bruta. Apesar do poder físico esmagador de seu oponente, Kin domina a luta através de seu domínio das artes marciais. A capacidade de ler os movimentos do oponente é crucial, e ele aproveita cada abertura. A falta de equilíbrio leva à derrota, e com um golpe bem colocado, ele traz seu oponente cair. Embora ele perceba um ligeiro declínio em sua própria força em comparação com sua vida anterior, ele permanece confiante de que isso não prejudicará sua capacidade de caçar monstros ou recuperar sua posição como um caçador de alto nível. A multidão explode em choque. Repórteres de notícias se apressam para cobrir o resultado inesperado. Se-Ryuk, incapaz de processar o que acabou de acontecer, cai no chão, apenas para ser atingido novamente antes de poder reagir. Ninguém esperava que um ataque tão direto decidisse a luta. Assistindo à humilhante derrota de seu filho, o chefe da família Osun, primeiro rei Ochushin, ferve de raiva. Ele acredita que mesmo se Se-Ryuk tivesse focado apenas na força e ignorado as artes marciais, ele deveria ter desviado facilmente de um ataque de qualquer um de seus pares. No entanto, contra Kin, ele falha. O pai de Se-Ryuk sabe que ele perdeu o controle, e em uma tentativa imprudente de mudar o rumo, desencadeou uma rara explosão de magia, esperando terminar a luta instantaneamente. Ele deslocou seu peso, convencido de que Kin seria pego de surpresa. No entanto, desde o momento em que Se-Ryuk fez seu movimento, nosso garoto já havia elaborado um contra-ataque. Sua capacidade de pensar à frente e planejar é excepcional, destacando-o da concorrência. Chushin, agora totalmente ciente de seu potencial, faz uma declaração ousada. Ele o trará para a família Osun a qualquer custo. Enquanto isso, a multidão canta seu nome, alimentando sua crescente reputação. Enquanto ouve as aclamações, Kin encontra diversão em seus elogios exagerados. Alguns até o chamam de Nuna, um título geralmente reservado para aqueles com experiência militar, apesar de ele ter apenas 17 anos. Em seguida, ele enfrenta a segunda filha da família Choi, a Rin. Quando a luta começa, ele imediatamente percebe que ela está esperando ele atacar primeiro. Ele a respeita por sua consciência tática. Ela entende a situação melhor do que a maioria. Ela desembainha sua espada, revelando sua maestria sobre a habilidade única da família Choi de adaptabilidade. Uma habilidade que ela aperfeiçoou aos apenas 17 anos. Enquanto a Rin ataca, sua técnica torna difícil prever seus ataques, mas ela inconscientemente revela seu próximo movimento através de seu olhar. Kin rapidamente se adapta, tornando impossível para ela acertar um golpe limpo. Quando ele atinge a lâmina dela, não parece que está batendo em metal sólido, mas ele permanece calmo. Ele a desafia com uma pergunta, forçando-a a reagir. Então, com um golpe decisivo, ele desarma sua espada cai no chão e com isso a luta termina. Nosso jovem sai vitorioso, garantindo o primeiro lugar no ranking. Repórteres se aglomeram ao seu redor, ansiosos por ouvir sua história. Eles o bombardeiam com perguntas, algumas pedindo para ele se juntar a eles. Alguns até prometem tratamento de primeira classe se ele se juntar ao grupo. Frustrado pelas perguntas intermináveis, ele permanece indiferente. Quando Kin perde a calma com a imprensa, todas as redes sociais começam a falar sobre seu surto e como ele se tornou arrogante após conquistar o primeiro lugar no ranking. Enquanto isso, os 10 melhores membros são oficialmente bem-vindos a Valhalla, mas o jovem acha todo o processo enfadonho. Ele se lembra da tela instruindo-o a recuperar suas armas e memórias na sala 5 no terceiro andar. Ele não vê razão para demorar, apenas entrar e sair. Com isso, a cerimônia de entrada termina, e os alunos são levados para uma sala de simulação de combate virtual. O instrutor deles, Lee Gun, o ex-líder da guilda Choi, avalia o arranjo da turma com confusão. Na primeira fila, estão sentados 3 dos 5 prodígios das grandes famílias. Soyeon da família Yushin, Ah-rin da família Choi e Se-Ryuk da família Osun. Apesar das alegações de seleção aleatória, o instrutor acha suspeito que tantos talentos de ponta tenham acabado juntos. E por que Kin está nessa turma? Ele prevê problemas e percebe que deve estabelecer a autoridade rapidamente. Apresentando-se como o instrutor da turma, de repente aperta um botão lançando todos no caos. A confusão se espalha enquanto os alunos se veem em um pátio aberto. Ele irradia sede de sangue, criando uma barreira protetora que os oculta dos monstros próximos. Enquanto todos estão processando o ambiente de monstros, o instrutor pergunta a Kin se ele pode cuidar de todos os monstros sozinho. Ele confirma, mas o instrutor assume que sua confiança é arrogância. Ele sabe que a maioria dos alunos só leu sobre monstros em livros e nunca os enfrentou na realidade. Esperando que o ego do jovem vacile, ele diz para ele parar de fingir e apenas admitir que não consegue fazer, para que possam seguir em frente. Mas em vez de recuar, Kin
sorri. O instrutor irritado pergunta o que é tão engraçado. Nosso rapaz, agora intrigado, questiona por que estão fazendo isso no primeiro dia e suspeita que deve haver uma recompensa envolvida. Ele pergunta o que ganhará com esse desafio. O instrutor sorri e oferece um acordo. Se ele lutar contra os monstros, poderá fazer o que quiser em troca. Após considerar a oferta, ele concorda. O instrutor, sem se impressionar, comenta que ele não entende os monstros no sistema. Ignorando, o Kim simplesmente pede uma espada e questiona como ele espera que ele lute sem armas, perguntando se planeja lutar com as mãos nuas. Eventualmente, o instrutor entrega a espada e o rapaz avança para enfrentar os monstros. Todos os olhos estão nele enquanto saca a espada e avança para a batalha com confiança. Ele luta habilmente, cortando os monstros. Enquanto ele avança por eles, lembra-se que já faz 3 anos desde que empunhou uma espada pela primeira vez. Ainda assim, parece natural em suas mãos. Durante esse tempo, monstros haviam perturbado o mundo, forçando as pessoas a usar qualquer arma que pudessem. No entanto, a espada continuou sendo uma arma confiável e amplamente usada. Perdido em pensamentos, ele de repente sente um monstro espreitando atrás. Sem hesitação, ele rapidamente o derruba antes que possa atacar. Observando a batalha, o instrutor está intrigado. Ele se pergunta como uma espada comum, sem propriedades mágicas, está permitindo que Kim corte os monstros com tanta facilidade. Parece quase como se a espada estivesse absorvendo-os. Enquanto isso, os 3 alunos de elite das 5 principais famílias observam atentamente, igualmente fascinados. Kim, terminando as criaturas, aproxima-se do instrutor e lembra-o do acordo deles. Com a aula agora terminada, o instrutor reconhece que esta foi a primeira sessão e sugere que os alunos vão para seus dormitórios para descansar. Nosso rapaz, entretanto, acha a lição longa demais e só quer pegar o que precisa e sair. Ele nunca teve a intenção de ser um estudante e não tem interesse em educação formal. Apesar de seu tédio, ele aprendeu algumas informações valiosas, particularmente sobre constelações. Neste mundo, constelações não são apenas estrelas, elas representam aqueles que alcançaram grande poder e se tornaram deuses. Muitas estão ligadas a caçadores, atuando como artefatos divinos que concedem habilidades especiais. Na Coreia, elas têm uma importância significativa. Valhalla é a 3ª maior academia do mundo, lar de inúmeros relicários ligados às constelações. Kim não vê valor na esgrima ou na caça de monstros, e acredita que seu tempo seria melhor gasto treinando artes marciais, já que seu corpo é fraco. Enquanto pondera sobre isso, ele sente que alguém o está seguindo. Virando-se, ele encontra a Rin parada atrás dele. No escritório do professor, Lee. Sun, o instrutor de mais alta patente de Valhalla, está conversando com o instrutor sobre o jovem. Lee-san reconhece que o instrutor enfrentou muitos desafios, mas ele descarta isso, chamando-o de mais embaraçoso do que difícil. Ele acha difícil acreditar que um mero estudante do ensino médio poderia realizar tal proezas. O instrutor então revela que ele configurou 120 monstros virtuais na simulação de combate, esperando que fosse um desafio. Contudo, Kim derrotou todos, apesar de nunca ter lutado contra monstros reais antes. A discussão deles muda para o histórico de Kim. Lee-san observa que ele não possui qualidades excepcionais, o que torna suas habilidades ainda mais incomuns. Quando o instrutor pergunta sobre o passado dele, Lee-san explica que ele é órfão de uma região perigosa. O instrutor especula que ele pode ser um falsificador, mas Lee-san descarta a ideia, afirmando que investigou minuciosamente e não encontrou evidências de engano. Ele também questiona por que um falsificador tentaria entrar em Valhalla e chamar a atenção na cerimônia de boas-vindas. Lee-san então menciona o interesse de Kim em acessar a sala da constelação, o que o instrutor confirma. O jovem pretende entrar após o primeiro semestre. Para acomodar isso, Lee-san pediu permissão ao diretor para Kim acessar o porão do primeiro andar, assumindo a responsabilidade por... O instrutor aprecia o esforço, mas levanta preocupações sobre as restrições nos andares superiores. No entanto, Lee-san o tranquiliza dizendo que chegar ao primeiro andar deve ser fácil se ele se mover rapidamente. O instrutor preocupa-se com os desafios à frente, especialmente com a presença de 3 alunos de elite de famílias importantes em sua turma. Lee-san tenta aliviar suas preocupações mencionando um estudante de intercâmbio da família Ventric em outra turma. Quando o instrutor ouve que Rockdale Ventric, expulso da Academia Britânica por má conduta, agora está matriculado, sente-se aliviado por sua situação não ser a pior. Enquanto isso, quando Kim se vira para ver quem o está seguindo, ele se depara com Ah-rin, a filha da família Choi. Ela se aproxima dele com um pedido. Ela quer que ele a ensine esgrima. Quando ele se vira, Ah-rin insiste, pedindo novamente que ele a ensine esgrima. Ele recusa categoricamente, e quando ela insiste por uma razão, ele questiona abruptamente por que ela é tão insistente. Frustrado, ele deixa claro que não tem intenção de ensiná-la e se afasta. No dia seguinte, sentado na aula, Kim reflete sobre suas dificuldades com magia e sua incapacidade de controlar mana. Ele percebe que superar esse desafio é essencial para seu crescimento. Perdido em pensamentos, ele é interrompido quando alguém para diante dele, Rockdale Ventric, acompanhado por seu assistente, Yurua de Felix. Nosso garoto questiona a identidade deles, e Rockdale, surpreso com sua ignorância, se apresenta como um membro da influente família Ventric.
Em seguida, pergunta diretamente a Kim se ele deseja poder. Na maioria das famílias, as linhagens secundárias lutam para ganhar influência em comparação com a família principal. Mas a família Ventric é diferente. Eles possuem a Máscara de Bico, a constelação Guardiã, proporcionando vantagens únicas. Ao contrário de outras famílias de elite que dependem de guardiães de constelações para proteção, a família Ventric adotou uma abordagem não convencional, assinando contratos com estrangeiros, permitindo-lhes selecionar membros sem disputa. Esta decisão consolidou seu domínio na Europa, conferindo poder aos membros do ramo igual ao da família principal. Rockjill, arrogante devido ao seu status familiar, foi anteriormente expulso da Academia Britânica por causar problemas. Ignorando preocupações passadas, ele se gaba da capacidade de sua família de lidar com qualquer problema e insiste que, como um Ventric, ele sempre consegue o que quer. Impressionado com o desempenho de Kim na cerimônia de entrada, ele oferece a ele um lugar ao seu lado, prometendo acesso à constelação da família Ventric. No entanto, o jovem rapaz rejeita a oferta, provocando a raiva de Rockjill. Antes que a situação se agrave, o instrutor principal de Valhalla, Lee San, intervém, ordenando que Rockjill volte ao seu lugar. Ele repreende Lee San por usar seu nome completo, mas Lee San o lembra que, apesar da influência da família Ventric, eles devem seguir as regras da academia. Rockjill obedece, mas avisa Kim que se encontrarão novamente após a aula. Mais tarde, ao voltar para seu dormitório, ele está frustrado por não ter feito nenhum progresso para acessar a sala da constelação. Ele se lembra de seu encontro anterior com Rockjill, durante o qual soube que olheiros de guildas, forasteiros, estavam coletando informações sobre ele na academia. Profundamente em pensar, ele de repente percebe que alguém o está seguindo novamente. Virando-se, ele encontra a Rin mais uma vez, pedindo-lhe para ensiná-la a manejar a espada. Exasperado, ele lembra-a de que já recusou. Enquanto isso, em outro dormitório, Rockjill, fervendo de raiva, quebra uma lanterna de frustração. Rockjill ferve de raiva, incapaz de aceitar que Kim, um órfão, ousou humilhá-lo. Ele ordena a Yurua que chame Desera imediatamente. Enquanto Yurua permanece imóvel devido à hesitação, ele a agarra pelos cabelos e questiona sua lealdade, ameaçando expulsá-la da família. Apesar da negação dela, ele a atira ao chão com força e exige que ela entre em contato com Desera imediatamente. Ele instrui a informar Desera Ventric, um membro da família real de 2º grau, que ele deseja encontrá-lo. Yurua acena silenciosamente e obedece. Enquanto isso, em seu dormitório, Kim senta-se sozinho, passando as mãos por seu corpo. Reconhecendo suas limitações, ele não tem talento mágico, nem pode manejar grande força. Perdido em pensamentos, ele se lembra de seu encontro anterior com a Rin quando ela estava atrás dele. Essa garota é literalmente a versão feminina de Joe Goldberg. Confrontando-a, ele exigiu saber por que ela continuava a segui-lo. A Rin repetiu seu pedido por treinamento em esgrima, testando sua paciência. Irritado, ele comparou sua persistência à de um papagaio e disse para deixá-lo em paz. No entanto, ela de repente ofereceu 10 milhões de won em troca de aulas. Surpreso, Kim perguntou se o valor era apenas para uma aula. Mas ela permaneceu em silêncio, observando-o atentamente. Rejeitando sua oferta, ele afirmou que ela não podia pagar por ele e virou-se para ir embora. Ela então pediu o telefone dele. Cético, ele perguntou por quê, e ela explicou que precisava inserir seu número para facilitar as transferências de dinheiro. Quando ele olhou para a tela, ficou surpreso ao ver uma transferência de 100 milhões de won. Mais uma vez, ela perguntou se ele a ensinaria agora. Apesar da soma surpreendente, nosso rapaz recusou tanto o dinheiro quanto o pedido dela. Ele permaneceu confiante de que poderia ganhar dinheiro em outro lugar e se preparou para sair. Determinado, ele partiu para explorar o cofre secreto. Sua mente corre enquanto ele se lembra de ter explorado a área antes de se matricular em Valhalla. Ele sabe que a maioria das notas escondidas há 300 anos foram perdido, mas pesquisas sugerem que pelo menos 4 ainda devem existir, provavelmente 3, enterrados nas profundezas das montanhas de Valhalla. Com determinação, ele começa sua busca. Usando seu poder mágico limitado, ele detecta esferas que reagem à sua energia, levando-o ao enterrado. Notas. Apesar de seu sucesso, a escavação se mostra muito mais difícil do que esperava. Enquanto luta com a tarefa, reflete que se tivesse previsto esse desafio, teria escolhido um esconderijo mais acessível. A necessidade desse empreendimento decorre dos eventos da Torre da Destruição, séculos atrás. O mundo quase colapsou, tornando impossível proteger sua riqueza, forçando-o a inscrever e enterrar estas notas. Quando o amanhecer surge, ele finalmente desenterra o que procura. No entanto, outro obstáculo aparece. A fechadura está lá, mas uma chave comum não encaixa. Impassível, ele canaliza sua magia para criar uma chave improvisada a partir de uma cordão. Com paciência e esforço, ele finalmente destranca a câmara oculta. Ao entrar, seu olhar percorre a vasta riqueza diante dele. Com um sorriso, ele pergunta sarcasticamente se suas riquezas foram bem cuidadas. Vendo sua fortuna, sente-se aliviado, pois agora o dinheiro não é mais uma preocupação. Seus olhos pousam em pedras de armazenamento, desencadeando memórias de como as infundiu com magia para proteger suas anotações. Compreendendo sua importância, decide usá-las. Ao pegar uma onda de energia irradia dela, confirmando-o
poder. Ele considera lidar com as pedras primeiro, mas hesita ao notar o contraste entre os pesados lingotes de ouro e as delicadas joias. Pesando as opções, ele se pergunta se deve priorizar os valores mais leves. De volta à Academia Valhalla, ele reflete sobre a possibilidade de criar mais notas no futuro. A tensão em seus músculos da escavação anterior o faz pausar, justo quando Arryn se aproxima e se senta ao lado dele. Mais uma vez, ela pede que ele a ensine a arte da espada. Irritado, ele questiona sua persistência, lembrando-a de que a linhagem de sua família, os Choi, tem uma forte reputação na esgrima. Apesar de ter acesso a treinamento de elite, ela insiste em aprender com ele. Curioso sobre sua determinação inabalável, ele pressiona por uma explicação, perguntando por que ela o escolhe em vez de seu próprio pai, uma figura respeitada na família Choi. A conversa deles é interrompida quando o instrutor chega, convocando Kim para a sala dos professores. Sentindo que é algo importante, ele pergunta sobre o motivo. O instrutor revela que se trata de uma pergunta que ele havia feito anteriormente. Após uma breve hesitação, ele concorda em seguir. Enquanto se prepara para sair, Arryn o chama. Virando-se, ele vê a confusão no rosto dela. Em resposta, ele faz um convite. Ela pode participar de uma sessão de treino na manhã seguinte às 6 horas. Surpresa, Arryn hesita antes de acenar com a cabeça, aceitando a oferta. Dentro da sala do professor, o instrutor vai direto ao ponto. Ele informa a Kim que seu pedido para entrar na sala da constelação foi aprovado. Mas com uma restrição, ele só pode acessar o andar do porão, nada abaixo. Curioso, nosso garoto pergunta quando pode visitar. O instrutor sugere naquela mesma noite. Sem hesitação, ele aceita, surpreendendo o instrutor com seu entusiasmo. Ao cair da noite, ele o leva à sala de constelação, o tesouro fortemente guardado da Academia Valhalla. Observando a segurança reforçada, Kim comenta que as defesas aqui superam até as do portão principal. O instrutor explica que a importância da sala é o que eleva Valhalla a uma das 3 principais academias. Enquanto Kim admira o exterior grandioso, paredes, ele revela que estão reforçadas com várias proteções mágicas, exceto na entrada. Curioso, nosso garoto pergunta como alguém pode acessar o segundo andar, sugerindo sarcasticamente que possa requerer meios ilegais. O velho esclarece que, embora isso não o tornasse um criminoso, levaria a uma expulsão imediata. Ele também o alerta sobre perder seu estado mental antes de sair da escola. Confuso, Kim pergunta o que ele quer dizer. O instrutor explica que o segundo andar é extremamente perigoso. A exposição à magia bruta da constelação pode levar as pessoas à loucura instantaneamente. Observando atentamente o jovem, ele se pergunta quais são suas verdadeiras intenções, perguntando se ele está determinado a ir mais fundo, ou ele está lutando contra a incerteza. Com um limite de tempo rígido, o instrutor instrui-o a voltar dentro de 30 minutos. Kim assegura confiantemente e passa pelo portão. Lá dentro, uma tela familiar aparece, direcionando-o a recuperar suas armas e memórias da 5ª sala no 3º andar. Indiferente ao risco de expulsão, seu principal objetivo permanece. Chegando ao 3º subsolo, à medida que desce, ele percebe como o edifício parece extraordinariamente vasto, com intermináveis lances de escadas e pouca visibilidade. Isso o faz questionar sua finalidade. Poderia Valhalla estar escondendo uma prisão em suas profundezas? A dúvida surge e ele percebe que deve descobrir mais sobre a Sala da Constelação. Enquanto avança, sua mente acelera. De repente, uma tela aparece informando que ele atendeu às condições e será transportado para a sala designada. Pegando-o de surpresa, ele tenta entender o que isso significa quando uma voz grave o cumprimenta. Ele olha para cima, atordoado ao ver Bash à sua frente. O mestre da torre reconhece que 300 anos se passaram desde seu último encontro, mas em vez de uma reunião calorosa, Kim reage com fúria, lançando imediatamente um soco poderoso. Apesar das tentativas de Bash para argumentar com ele, nosso rapaz se recusa a ouvir, atacando implacavelmente. Movido pela raiva e pelo ressentimento, ele continua golpeando, ignorando as tentativas de Bash de acalmá-lo. O mestre da torre avisa que terá que revidar se isso continuar, mas Kim não para. Com um último soco, Bash é derrubado. Mesmo em sua fúria, o herói insiste que normalmente não é uma pessoa violenta. Ele então acusa o mestre da torre de arruinar seu futuro, sua riqueza, sua honra e todo o tempo que dedicou a treinar seus discípulos. No entanto, Kim para quando Bash pergunta se ele quer saber mais sobre o lugar em que está. Segundo o mestre da torre, este espaço existe dentro de uma relíquia, e o Bash que ele está vendo é meramente uma manifestação dentro dela, já que o verdadeiro mestre da torre morreu há 300 anos. A revelação deixa o jovem confuso, levando-o a perguntar se ele sempre esteve dentro da relíquia. Bash confirma isso com entusiasmo, revelando ainda que se tornou uma constelação. No entanto, isso só irrita Kim, que responde socando o mestre da torre com frustração. Enquanto isso, do lado de fora, o instrutor continua esperando, somente para se surpreender ao ver Kim surgindo. Desconfiado, ele pergunta se algo estranho aconteceu lá embaixo, mas ele nega. Com isso, eles seguem seus caminhos separados. No entanto, enquanto ele caminha para casa, seu encontro com Bash permanece em sua mente. De volta à sala da constelação, Kim se perguntou se Bash tinha sido quem lhe enviava as notificações. Mas o próprio mestre da torre permanecia incerto, tendo ficado preso dentro da relíquia nos últimos 300 anos. De acordo com Bash, ele também havia recebido uma notificação instruindo-o a contatar o reencarnado Kim para recuperar suas memórias perdidas.
Isso supostamente aconteceu devido à intervenção de um indivíduo misterioso que havia aparecido. O mestre da torre especulou se essa pessoa era responsável por torná-lo o dono da Torre da Destruição. No entanto, quando o jovem garoto perguntou mais sobre esse indivíduo, Bart admitiu que não sabia, pois essa parte de sua memória estava ausente. Kim então lembrou-se de sua própria notificação, que o instruía a encontrar uma arma e recuperar suas memórias. No entanto, ele não conseguiu lê-la completamente, pois partes dela haviam sido censuradas. Apesar disso, ele nunca havia perdido a memória, pois ainda se lembrava claramente do que aconteceu na torre. Bart explicou que, como ele já havia encontrado a arma, suas memórias ainda poderiam estar incompletas. O espaço em que estavam continha 4 armas, espadas da aldeia imbuídas de imenso poder. O próprio Bart havia se tornado uma constelação ao usar uma dessas espadas como relíquia. Esta revelação enfureceu o herói, fazendo-o gritar a plenos pulmões. Voltando ao presente, Kim continua confuso sobre seu situação. Ele pretendia destruir a espada e deixá-la para trás, mas sem ela, ele sabe que não pode completar a missão exibida em sua janela de notificações. Ao examinar a espada, ele é subitamente confrontado por um grupo de veteranos do 2º ano, a escola Valentões, chamando-o para sua sessão de trote. O líder deles, Lyric, é o filho mais velho da prestigiada família Sunrise. Impassível, ele zomba dele, enfurecendo ainda mais os valentões, que ficam determinados a espancá-lo. Quando um deles avança para atacar, Kim reage instantaneamente, desferindo um chute rápido que faz seu oponente cair, gritando de dor. Ao ver um dos amigos ser lançado e se chocar contra a parede, os valentões restantes ficam nervosos enquanto Kim mantém sua posição, segurando sua arma com confiança. Impassível, ele audaciosamente os desafia a atacá-lo. 3 horas antes, Lyric estava em uma reunião com Rockdeal, que lhe ofereceu uma recompensa por derrotar Kim em um poupa. Rockdeal também garantiu a ele que poderia usar armas livremente, pois cuidaria pessoalmente das consequências. Embora hesitante no início, Lyric acabou aceitando a oferta. Ao sair da sala, lembrou-se de que um aluno do 1º ano ainda era um aluno do 1º ano, mesmo que ele tivesse ficado em primeiro lugar na sua turma. Isso se devia ao sistema escolar. Estudantes do 2º ano tinham que entrar na sala da constelação para formar um contrato com um dos seres celestiais, e se bem-sucedidos, eram reconhecidos como alunos do 2º ano. Esses alunos poderiam usar poderes especiais, e como um deles, Lyric estava confiante de que poderia facilmente vencer Kim. No entanto, voltando ao presente, essa confiança rapidamente desaparece. Vendo-o bater nos colegas de classe sem esforço, Lyric fica apreensivo. Determinado a não recuar, ele e os outros lançam um ataque, brandindo suas armas contra ele. No entanto, apesar do número deles, Kim contra-ataca cada golpe com facilidade, dominando-os completamente. Lyric fica incrédulo. Pela lógica, os de 2º grau deveriam ter muito mais experiência que um aluno do 1º ano. No entanto, seus colegas estavam completamente indefesos contra nosso rapaz. Ele começa a perceber que, apesar de Kim se conter em seus ataques, aqueles que são atingidos ainda estão recebendo impactos significativos. Dano. Com os outros já derrotados, o rapaz desafia os alunos restantes, que agora tremem de medo, a enfrentá-lo. Ao ouvir isso, a frustração de Lyric transborda. Enfurecido, ele saca sua espada e avança. No entanto, antes que ele possa atacar, Kim apenas pressiona a bainha de sua espada ainda embainhada contra o estômago de Lyric, fazendo-o despencar no chão em dor. Enquanto Lyric está inconsciente, ele o acorda com um tapa forte, exigindo saber por que ele atacou. Lyric insiste que era apenas parte da trote, mas ele vê através da mentira e o pressiona mais, sabendo que há mais por trás disso. No entanto, mesmo sob pressão, Lyric permanece em silêncio, o que inesperadamente ganha o respeito de Kim. Virando-se, nosso garoto anuncia que está indo embora. Mas antes que ele possa ir, Lyric emite um aviso de que, uma vez que este incidente se espalhe, ele pode enfrentar a expulsão. Impassível, Kim retruca, questionando o que toda a escola pensaria se descobrissem que um grupo de alunos do 2º ano foi tão completamente derrotado por um aluno do 1º ano. Com isso, ele dá um aviso final severo antes de sair. Enquanto isso, Rockdeal ainda espera a ligação de Lyric para confirmar que o trabalho está feito. No entanto, quando a ligação finalmente chega, ele fica chocado ao ouvir Lyric declarar que está desistindo completamente. Lyric também avisa Rockdeal para se manter afastado de qualquer coisa relacionada a Kim, deixando-o completamente confuso. Quando está prestes a encerrar a chamada em frustração, Lyric casualmente sugere denunciar Kim à administração, o que imediatamente desperta o interesse de Rockdeal. Ansioso para explorar a situação, ele pergunta se algum dos alunos sofreu ferimentos que pudessem ser utilizados como vantagem para o relatório. Para convencer Lyric ainda mais, ele até oferece o pagamento que inicialmente havia solicitado. No entanto, Lyric rejeita imediatamente a oferta, afirmando que eles perderam em uma luta honrosa, e ele não tem intenção de se rebaixar ainda mais. Com isso, ele desliga, deixando Rockdeal furioso. Em um acesso de raiva, Rockdeal quebra o celular e se vira para sua assistente, exigindo saber se ela entrou em contato com Desera. Ela confirma, explicando que, como mora longe, levará algum tempo para chegar. Enquanto isso, na Academia Arífia do México, Desera Ventric está sentada em cima de uma pilha de oponentes derrotados, atendendo casualmente uma ligação. A assistente de Rockdeal informa-o sobre uma oportunidade lucrativa, na qual quer que ele cuide de alguém chamado Kim em troca de uma recompensa generosa.
A oferta entusiasma Dezera, pois ele tem enfrentado dificuldades financeiras desde que foi expulso. Agora, com essa nova oportunidade, sua sorte está prestes a mudar. Usks. No dia seguinte, na sala de treinamento de Valhalla, Kim está com vontade de treinar quando de repente ouve a voz de Bart, pegando-o de surpresa. O mestre da torre fala de dentro da espada, fazendo-o pensar por um momento que ele surgiu, mas Bart rapidamente nega. Enquanto o jovem começa a se alongar, ele questiona Bart sobre a espada. A arma, originalmente um artefato, tinha sido mantida como uma posse valiosa em Valhalla. Ainda assim, Kim conseguiu sair da sala com ela após a conversa deles. O mestre da torre o tranquiliza dizendo que a substituiu por uma réplica, então não há motivo para preocupação. Quando ele pergunta mais, Bart revela que ele tem a habilidade de criar réplicas desde que ganhou consciência. Enquanto Kim continua seu aquecimento, Arryn chega, totalmente preparada para a sessão de treinamento que ele havia prometido a ela. No entanto, ela fica confusa quando Kim revela que eles começaram com treinamento de resistência, instruindo-a a começar a alongar-se imediatamente. Ela cumpre, enquanto Kim, em sua mente, entende que aumentar sua resistência acabará por melhorar também o controle de mana dela. O atual sistema de treinamento para os estudantes é falho, já que focam em mana antes de desenvolver a resistência. Arryn, por exemplo, possui imensas reservas de mana, mas tem a resistência de um estudante comum que maneja espadas. Determinado a construir adequadamente a base de Arryn, Kim faz com que ela comece com exercícios reais de resistência, incluindo flexões, agachamentos e rosca-bíceps. À medida que ela avança nos exercícios, o cansaço começa a aparecer. Mas para seu choque, ainda resta uma corrida de 20 km. Mais tarde na aula, Kim, observando o progresso de Arryn, está feliz, notando sua melhoria no treinamento. A aula é então conduzida por Lily, a instrutora e supervisora de disciplina para dimensionais monstros. Tendo anteriormente instruído os alunos a estudarem por conta própria, ela anuncia um teste escrito para avaliar o conhecimento deles sobre várias criaturas dimensionais. Quando o teste começa, os alunos se concentram intensamente, escrevendo suas respostas, enquanto Kim apenas olha para o papel. O tempo passa e, uma vez terminado o período estipulado, Lily recolhe as provas, informando a turma de que o desempenho deles será utilizado para determinar a colocação na próxima sessão. Ela então os dispensa, anunciando que a próxima aula será realizada na sala de simulação de combate virtual. Quando ela sai, Bart questiona se Kim realmente espera passar no teste depois de mal ter escrito algo. Pegando-o de surpresa, ele se pergunta se o mestre da torre pode ouvir seus pensamentos. Mas Bart esclarece que só consegue captar pensamentos relacionados a ele. Kim permanece impassível, revelando que escreveu apenas o que sabia sobre o assunto. Enquanto isso, na sala dos professores do primeiro ano, Lily está furiosa ao verificar a prova de Kim. Frustrada, ela a chamassa nas mãos, chamando suas respostas de completas. Absurdo, o instrutor presente ali percebe suas expressões cambiantes e ela parece visivelmente irritada. Curioso, ele pergunta sobre o assunto. Lily explica que o teste recente focou em como eliminar efetivamente um monstro. Na opinião dela, a maioria dos estudantes se saiu bem. Assim que o instrutor toma um gole de chá, aliviado pelas palavras dela, ele quase se engasga ao ouvir ela gritar o nome de Kim de repente, em frustração. Para Lily, a abordagem dele ao teste é completamente inaceitável e ela se recusa a ignorá-la. Determinada a corrigi-lo, ela declara que na próxima aula fará questão de garantir que ele entenda que monstros não podem ser tratados tão imprudentemente. Uma semana depois, na próxima aula de Lily, realizada na sala de simulação de combate virtual, ela anuncia que a maioria dos alunos se saiu admiravelmente. Após uma breve pausa, ela chama Kim à frente. Erguendo a prova dele, ela revela furiosamente que ele tirou um 0.00. Apontando para a primeira pergunta sobre como lidar com goblins de pedra, ela destaca a resposta de Kim: esfaquear no estômago. Sua frustração só cresce enquanto ela folheia o teste, revelando que todas as suas respostas são brutais, excessivamente simplistas e focadas apenas em matar diretamente os monstros, sem qualquer consideração por estratégia ou contexto. De acordo com Lily, os goblins de pedra possuem defesa de classe B, o que significa que uma espada comum seria ineficaz contra eles. No entanto, ele ainda escreveu que usaria uma espada, alegando que terminaria com um único golpe. Frustrada e determinada a lhe dar uma lição, Lily dá a Kim a chance de se explicar colocando-o em uma simulação contra um goblin de pedra. Ela declara que, se ele conseguir derrotar o goblin usando o método que descreveu, reconsiderará sua nota. Aceitando o desafio, Kim se aproxima calmamente do goblin enquanto Lily observa nervosamente, incerta do que ele fará. De repente, o Goblin salta sobre ele, mas ele rapidamente enfia sua espada no estômago dele, matando-o. Instantaneamente, ele executa exatamente o que escreveu. Apunhala o Goblin no estômago. Toda a classe, incluindo Soyan, fica em choque, sem acreditar que ele derrotou o Goblin sem usar nenhuma magia. Envergonhado, o professor exige uma explicação, sabendo que para matar um Goblin de pedra apenas com uma espada, seria necessário ter pelo menos um ranking A, empreiteiro. Com um sorriso confiante, Kim simplesmente afirma que se provou. Para sua próxima resposta de teste, ele é colocado em frente a um grupo de goblins da selva, cada um conhecido por seus graves problemas de controle da raiva. Assim como meu chefe, os goblins ficarão enfurecidos e usarão sua habilidade de uivar para invocar reforços. Embora Kim possa ver 3 goblins à sua frente, há mais 5 escondidos na escuridão, prontos para emboscá-lo no momento em que ele cometer um erro.
Lily permanece confiante de que mesmo com sua espada, esta batalha não será fácil para ele. No entanto, em um instante, ele elimina rapidamente todos os 3 goblins visíveis, esfaqueando-os diretamente em seus rostos. Lily fica completamente chocada, incapaz de compreender o que acabou de presenciar. De volta à academia, Kim e Aren estão ensopados de suor enquanto se esforçam na esteira. Eventualmente, ela desmorona de exaustão. Notando isso, nosso garoto questiona suas dificuldades com o exercício, ao que ela revela que nunca se esforça muito durante o treino. Segundo ela pode simplesmente contar com a magia, emprestando força dos membros da constelação. Kim já esperava essa resposta, pois a maioria dos estudantes depende inteiramente das constelações para carregá-los. Um hábito perigoso. Se eles fossem pegos em uma masmorra com um feitiço que restringe a magia ou ficassem sem mana no meio de uma luta, eles estariam completamente desamparados. Considerando isso, Kim pergunta se ela acha esses exercícios de resistência benéficos. Ela confirma, explicando que só está suportando-os porque ele prometeu ensiná-la a manejar a espada em troca. Kim acha sua resposta estranha, mas como precisam ir para a academia em breve, ele decide encerrar a sessão. Aren, ao notar que ele está adicionando mais peso ao supino, fica chocada, mas por insistência dele, ela vai embora. Enquanto Kim se prepara para a próxima série, Bast aponta que Aren nunca reclamou de acompanhar o treino e questiona o motivo de ele ajudá-la. Kim revela que é simplesmente porque ela persistiu. No entanto, Bast fica surpreso que Aren, apenas ao vê-lo manejar a espada na aula, conseguiu entender sua força. Enquanto contempla isso, ele percebe Serhyuk fazendo supino ao lado dele, terminando sua série. Quando nosso garoto pergunta, Serhyuk revela que sempre treinou duro ali antes de sair casualmente. Observando-o ir, Kim percebe que os ossos marciais de Serhyuk lhe permitem se esforçar tanto. Ele acha Serhyuk mais esperto do que aqueles que dependem apenas da magia para treinar. No entanto, ele continua intrigado sobre o que as constelações realmente fazem. Bast, apesar de ser uma constelação ele mesmo, admite que não tem conhecimento sobre isso. Tendo passado 300 anos em isolamento, ele nunca entendeu completamente seu papel. No entanto, Bast afirma que se Kim terminar a próxima missão no seu painel de sistema, eles podem aprender mais sobre constelações. Curioso, nosso herói verifica a notificação e vê que precisa ir ao olho da grande floresta de Valhalla, Casa Madgaia, e trazer a espada do céu com... Kim se lembra de ter ouvido falar desse lugar na aula, mas como ele tem lições para assistir, decide ser furtivo por enquanto. Bast pergunta sobre sua crescente reputação por derrotar valentões. Mas ele afirma que, se não tivesse agido, ele seria o que teria a cabeça rachada. Sabendo que não poderá sair tão cedo sem completar a missão, Kim percebe que concluí-la pode finalmente revelar os segredos da reencarnação. Em Londres, na mansão Ventwick, a vice-proprietária do clã, Adélia, questiona seus homens sobre os eventos recentes. Ele relata que um labirinto foi resolvido e solicita permissão para recrutar um sobrevivente do clã Roberts arruinado, junto com outro contratado de nível A. Ela aprova, mas ordena que suas habilidades sejam testadas primeiro antes de enviar-lhe seu... no caminho. Quando Adélia está prestes a dispensá-lo, ele revela que Rockjill chamou Dizera para a Coreia do Sul. A menção do nome dele enfurece instantaneamente Adélia. Isso porque Dizera Ventwick é conhecida como a criança problemática da família, tendo cometido inúmeros atos terríveis enquanto usava o nome da família. Desde jovem, ele exibia tendências violentas, chegando ao ponto de matar colegas de escola por meras discussões. Aos 20 anos, foi completamente afastado da família. Adélia reconhece que Dizera é uma ameaça, mas continua intrigada sobre por que Rockjill quer encontrá-lo. Por ora, ela ordena que seus homens o monitorem e informem a Rockjill que, se ele for pego envolvido em algo suspeito, ele também será afastado da família. Com isso, o homem se retira enquanto Adélia permanece para trás, fervendo de raiva com seu irmão por tratar o poder da família de maneira tão descuidada. Enquanto pensamentos de poder a consomem, ela se lembra de uma porta com as palavras All for One inscritas e afirma que pertence somente a ela. Perdida em contemplação, ela volta seu olhar para um retrato com máscara de bico atrás dela, e ao referi-la como sua constelação guardiã, busca confirmação em sua crença. Na sala de aula do Valhalla, o instrutor discute o tema dos malfeitores que exploram o poder das constelações para propósitos malignos. Entre esses indivíduos, o grupo mais notório é o Um Deus. Enquanto a aula continua, Kim se perde em pensamentos, pensando sobre seu próprio corpo e seu potencial. Ele considera a possibilidade de que ele também possua o talento para canalizar mana, além de possuir um físico forte e poderoso. Isso lhe parece bastante estranho. Quando ele tentou pela primeira vez a circulação de Chi neste corpo, ele mal conseguia terminar devido a problemas severos de mana. O físico era tão fraco que até cavar de forma básica o deixava ensopado de suor. Ele se pergunta se algo pode ter acontecido a este corpo no passado, mas rapidamente descarta o pensamento. Não há sentido em se estressar com isso agora, afinal, é o corpo dele. Enquanto ele está absorto em seus pensamentos, Soyeon discretamente lhe passa uma nota de sua mesa. Simplesmente diz: "Ei." O gesto deixa nosso garoto nervoso. Na próxima aula, o instrutor anuncia que os alunos podem sair das instalações para a semana. Isso é exatamente o que Kim estava esperando. Sem hesitar, ele entrega um pedido de licença, escrevendo casualmente, indo para uma caminhada como motivo.
Enquanto vai entregar o formulário, conversando com Bart pelo caminho, ele ouve So-yeon chamando-o por trás. Ele se vira e, ao ver a hesitação dela, confronta imediatamente por não ter respondido a nota que ele escreveu de volta. Ela olha para baixo em silêncio, mas Kim a pressiona dizendo que precisa se apressar e entregar o pedido. Ela começa a gaguejar, claramente tentando dizer algo, o que só deixa Kim mais irritado. Em sua frustração, ele explode e a chama de esquisita. O insulto dói, e, embora também a deixe furiosa, ela ainda luta para falar. Eventualmente, ela consegue gaguejar uma pergunta. Ela quer perguntar como ele conseguiu matar aquele Goblin de pedra lá no simulação, mas seu orgulho torna difícil dizer as palavras em voz alta. Enquanto So-yeon reúne coragem para falar, Miss Lily de repente intervém e faz a pergunta ela mesma, chocando Kim com sua aparição repentina. Ele também fica um pouco surpreso. Apenas alguns dias atrás, ela não o suportava, especialmente depois que ele refutou todas as suas perguntas na aula de forma direta. E agora, do nada, ela está se intrometendo na conversa dele. Mas Lily parece mais impressionada do que qualquer coisa. Ela admite que só conhecia um método para matar monstros, mas a abordagem dele mostrou que existem outras maneiras mais criativas. Fascinada, ela imediatamente oferece a Kim a posição de assistente. O jovem, no entanto, rejeita diretamente, revelando que está ocupado enviando seu pedido de licença. Ela insiste novamente, mas o nosso rapaz mantém sua posição e recusa mais uma vez com energia total de Chad. Enquanto Lily continua a olhar para ele com admiração, So-yeon começa a avançar. Mas ao ouvir a troca entre eles, ela hesita e decide que talvez não seja o momento certo para falar, afinal. No dia seguinte, Kim se dirige ao infame mercado. Na noite anterior de ir ao mercado, Kim sentou-se em seu quarto rolando o celular. Bart, curioso, perguntou o que ele estava procurando. Nosso rapaz explicou que estava tentando encontrar a localização do lugar que planejava visitar no dia seguinte. Ele precisava de um lugar para vender o tesouro que havia encontrado no cofre. Enquanto procurava, ele rapidamente se deparou com o mercado que tinha em mente. Era um mercado único que permitia que pessoas de todo o mundo comercializassem livremente após pagar uma entrada. Taxa. Era frequentemente referido como um mercado negro, pois até criminosos e indivíduos suspeitos podiam fazer negócios lá. Em circunstâncias normais, criar um mercado assim seria impossível, mas este operava sob a proteção de uma constelação guardiã conhecida como o Oculto Regente. Por causa desse apoio, até indivíduos de alta patente usavam o mercado abertamente, e o governo tendia a fazer vista grossa. Kim encontrou facilmente um guia online explicando como obter acesso. O processo era simples: fazer uma reserva na seção de comentários e você receberia um local de entrada próximo. Lendo isso, ele rolou para baixo até os comentários e encontrou um link. Mas assim que estava prestes a clicar, uma notificação de mensagem de Arlen apareceu. Ela pediu desculpas, dizendo que não poderia participar do treino no dia seguinte porque precisava sair. Kim não se importou. Isso funcionou para ele também, já que também sairia. Eles se despediram, embora Arlen o tenha irritado com uma avalanche de emojis de spam. Revirando os olhos e ignorando o spam, Kim finalmente clicou no link no comentário, que lhe deu a localização exata de que precisava. Agora, de volta ao presente, o herói está a caminho do local indicado, um café antigo marcado como seu destino. Ele rapidamente avista o prédio e entra, seguindo as instruções. Segundo o guia, ele deve virar uma esquina assim que estiver dentro. Seguindo o caminho, Kim chega a uma porta e, ao atravessá-la, encontra-se em outro mundo escondido. O mercado. Dentro, há apartamentos, lojas e um céu roxo incomum pairando acima. A estranha cor do céu lhe dá uma sensação esquisita. É a primeira vez que está ali, no entanto, algo naquele cenário parece estranhamente familiar, especialmente o céu. Aquele roxo profundo e antinatural lembra a ele um céu noturno que viu 300 anos atrás. Enquanto Kim processa a atmosfera surreal, um homem cumprimenta-o perguntando se é a sua primeira vez no mercado. Nosso garoto rapidamente nota a jaqueta de couro do homem, exatamente como o guia descreveu. Este deve ser o cobrador de entrada. De acordo com as regras, ele deve pagar 2 milhões. Ganhou. Ele confirma que é novo no local e o homem pergunta se ele já sabe como o mercado funciona. Kim entrega o dinheiro e diz que sabe um pouco. Com esse pagamento, ele está quase sem dinheiro, mas permanece esperançoso de que pode ganhar algo lá dentro. Kim então pergunta onde pode vender suas joias. O homem recomenda colocá-las em leilão, mas nosso garoto está procurando uma venda rápida, em Penkmumikib. Em resposta, o homem sugere ir para o terceiro distrito, onde é mais provável que os comerciantes comprem esses itens diretamente. Ele também menciona alguém chamado Morris, uma característica de uma pessoa confiável se Kim estiver sério em vender seus bens. Antes de se separarem, o homem de jaqueta de couro entrega-lhe uma máscara e explica que todos no mercado usam uma. Devido à natureza das transações realizadas aqui, a descrição é essencial. Kim assente com a cabeça e coloca a máscara. Eventualmente, ele chega ao terceiro distrito e se aproxima de um comerciante que lhe chama a atenção. Sem perder tempo, o jovem surpreende o homem perguntando se ele é Morris. O homem, um pouco surpreso, confirma. Kim então afirma que tem algumas joias para vender. Morris concorda em dar uma olhada, então ele tira a bolsa para inspeção. Morris pega um anel da bolsa, mas assim que o vê, sua expressão muda. Ele fica visivelmente atordoado, percebendo que não é apenas um anel qualquer. É um artefato da Era da Destruição. O comerciante olha as outras joias na bolsa, completamente chocado, e fica incrédulo por serem também da mesma era.
Nesse momento, Kim o tira de seu transe perguntando quanto ele pode oferecer por eles. O negociante começa a pensar, mas sua mente não consegue compreender como um rapaz na casa dos 20 anos conseguiu pôr as mãos em artefatos tão raros. Ele acaba perguntando diretamente, e Kim imediatamente o lembra de que ele não deve fazer esse tipo de pergunta neste mercado. Morris rapidamente percebe seu erro e se desculpa, sabendo que quase danificou sua reputação como comerciante por ultrapassar uma linha que não deveria. Para a surpresa de Kim, Morris se recusa a processar os artefatos. Ele alega que é porque são da Era da Destruição, e diz que não tem capital para comprá-los. Nosso jovem fica um pouco surpreso, mas Morris sugere que ele leve os itens para o salão de leilões. Provavelmente, ele obterá um preço melhor lá. Kim menciona a questão do tempo, e Morris explica que levará cerca de 2 a 3 semanas para os itens serem vendidos. O salão de leilões em si pode não abrir imediatamente devido a reservas anteriores, e ele terá que estar lá pessoalmente para listar os itens. Desapontada, Kim pergunta quantos artefatos podem alcançar no leilão. Morris pega o celular, abre a calculadora e mostra a ele o valor estimado. Kim está estupefato. O número está carregado de zeros, tantos que ele realmente fica abalado. Nesse momento ele percebe que esses itens podem ser muito mais caros do que inicialmente pensava. Talvez por isso tenha instintivamente guardado para depois. Um pouco desesperado agora, ele pergunta quanto dinheiro Morris pode estar perdendo pessoalmente. Segundo Morris, ele não teria nem um quarto do custo do item, mesmo se vendesse tudo o que possuía. No entanto, Kim se oferece para vendê-lo a esse preço, o que deixa Morris completamente chocado. Artefatos da Era da Destruição já são negociados a preços altos por causa da sua idade, mas há outra razão pela qual eles são tão valiosos. Depois que essa era terminou, constelações começaram a aparecer, e muitas delas reagiram fortemente a esses artefatos. Houve casos em que até indivíduos sem poderes conseguiram formar contratos com constelações de classificação S graças a estes mesmos itens. Ao inspecionar o anel, Morris percebe que ele contém mana remanescente daquela era caótica. Todos os sinais conhecidos estão presentes, prova de que isso é autêntico. O fato de ele estar conseguindo 8 desses artefatos por uma quantia tão pequena o deixa pasmo. Ele paga Kim e começa a colocar os anéis em uma bolsa, encerrando o dia. Mas assim que termina, ele se assusta ao ver uma figura parada na sua frente. É outra pessoa alta usando uma máscara, pairando sobre ele em completo silêncio. Enquanto isso, Kim já está fora do mercado, respirando aliviado por ter saído em segurança. Ele retorna para o mesmo antigo café de onde começou, mas, desta vez a grande novidade é que o problema de dinheiro dele está oficialmente resolvido. Um olhar para o saldo bancário é suficiente para fazê-lo sorrir. Mesmo que acabe gastando tudo, ele sabe que ainda tem mais itens no cofre para vender depois. Enquanto processa tudo isso, uma ligação repentina de um número desconhecido o pega desprevenido. Ele atende, apenas para se sentir instantaneamente irritado. É a instrutora Lily, convidando-o para almoçar. Kim, curioso sobre como ela conseguiu seu número, ouve enquanto ela revela casualmente que usou seus privilégios de instrutora. Ela insiste novamente no almoço, depois desliga abruptamente, deixando Kim confuso. Após um momento, ele dá de ombros e pensa que pode muito bem ir. Não tem mais nada em sua agenda agora. E se ele pode aproveitar uma refeição grátis disso, por quê? Não, de volta ao mercado, Morris está paralisado, claramente aterrorizado pela figura mascarada à sua frente. Ele pergunta por que o homem está ali, mas a figura simplesmente chama Morris pelo nome e questiona se o relacionamento deles é realmente tão ruim. É então que Morris percebe com quem está lidando, o dono do mercado, conhecido apenas como Gato Preto. A percepção deixa Morris inquieto. É raro para o dono do mercado se aproximar pessoalmente de um comerciante, e ele não consegue entender por que alguém como Gato Preto se daria ao trabalho de lidar com ele. Gato Preto, batendo as mãos na mesa, revela o verdadeiro motivo. Pela primeira vez, Morris enviou uma candidatura anônima para o leilão. Esta revelação instantaneamente irrita Morris, tanto para a anonimidade. Claramente não é mais anônimo se Black Cat sabe sobre isso. Mas o dono do mercado rapidamente esclarece as coisas, explicando que ele não é o verdadeiro dono do mercado. A constelação dele é. E como ele serve diretamente essa constelação, ele pode acessar qualquer informação que o mestre considere necessário. Com essa explicação, Black Cat exige ver os itens que Morris pretende leiloar. Embora ainda irritado, Morris concorda. No entanto, parece estranho para ele. Mesmo que o artefato seja da Era da Destruição, é incomum para Black Cat mostrar tanto interesse pessoalmente. Morris pega a bolsa, e enquanto Black Cat examina o conteúdo, sua expressão muda. Os anéis chamam sua atenção imediatamente. Ele os acha muito mais intrigantes do que esperava e murmura que essas peças vão alcançar um preço enorme. Morris fica confuso com a reação, mas antes que ele possa processá-la, uma janela de notificação do sistema de constelação começa a bombardear Black Cat. Ela informa que uma constelação do lado oposto agora parece visivelmente surpresa. Esse único detalhe faz Black Cat congelar, porque isso significa que a constelação desesperadamente quer o... Dentro do acolhedor restaurante em Valhalla, Kim e Lily sentam-se frente a frente em uma mesa repleta de vários pratos. Lily enrola a massa em seu garfo. Prova e sorri, comentando sobre como está delicioso. Nosso menino, no entanto, permanece em silêncio, olhando para o lado, sem ter tocado na comida. Lily percebe sua distância e pergunta por que ele não está comendo. Ele finalmente responde:
perguntando em voz alta por que um lugar como este existe em Valhalla em primeiro lugar. Lily explica, apontando que além do refeitório da escola, há também restaurantes especiais designados para os professores. Kim, desinteressado, simplesmente olha para ela e pergunta sobre o verdadeiro motivo pelo qual ela o convidou. Quando ele finalmente começa a comer, Lily revela seu verdadeiro motivo. Ela quer que ele se torne seu assistente. Nosso rapaz rapidamente recusa, mas Lily insiste para que ele ao menos considere antes de dar uma resposta tão fria. Ela lista as vantagens: uma bolsa de estudos, a chance de coescrever uma tese com ela e o prestígio que poderia vir ao se tornar conhecido no campo de pesquisa de monstros. Apesar de todas essas promessas, acesso mais frequente ao mundo exterior, oportunidades futuras e reconhecimento, Kim permanece impassível. Para ele, nada disso parece necessário. Ele está focado em outra coisa. Encontrar o Olho da Grande Floresta, um artefato ligado à sua avaliação de desempenho acadêmico. Suas prioridades estão em outro lugar. Mesmo quando Lily sugere compartilhar informações sensíveis, como detalhes sobre Choi Arrin e sua possível expulsão, Kim permanece indiferente. Ele se levanta, afirmando que não ouviu nada de valor e está pronto para sair. Lily, ficando frustrada, insiste que já que compartilhou informações, ele deveria fazer o mesmo em troca. Kim discorda, afirmando que não pediu por isso. Então, quase como uma reflexão tardia, ele questiona seus métodos de ensino. Por que alguém que pode ser tão infantil em questões pessoais é tão rigorosa na sala de aula? Lily responde seriamente, explicando que seu rigor está ligado à responsabilidade. Na caça a monstros, a vida dos alunos depende de um treinamento adequado, e qualquer leniência pode levar a erros fatais. Kim parece entender isso, reconhecendo sua dedicação com um pequeno sorriso antes de se dirigir para a saída. Quando ele vai embora, Lily pede que ele a recompense pela informação, mas ele, com as mãos nos bolsos, continua andando, embora afirmando que não lhe deve nada, na grande propriedade da família Choi Jin em Si-hung. Patriarca, Choi Jong-seok, conhecido como tanto o mestre da guilda da verdadeira história quanto o chefe do clã Choi Jin, senta-se à mesa com dois membros mais jovens da família. Em frente a ele estão seu filho mais velho, Choi Jin-gun, o líder de ataque da guilda, e sua filha ilegítima, Choi Arren. O motivo da reunião é que, com a próxima seleção para o herdeiro da família, Jong-seok precisa avaliar suas intenções. Ele apresenta a eles a Espada da Lua Azul, uma relíquia sagrada que simboliza o reconhecimento do herdeiro legítimo pela família. A condição é simples, mas rigorosa. Aqueles que falham nesta eleição são removidos da família completamente. Tanto Jin-gun quanto Arren concordam em participar, apesar do peso do que está em jogo. Após a reunião, Jin-gun, irradiando confiança presunçosa, confronta Arren. Ele a ridiculariza por ser uma filha ilegítima e a acusa de seguir cegamente um papel que nunca poderá reivindicar. Suas palavras são carregadas de crueldade, avisando-a que ela não é digna da posição porque não tem proteção das constelações enquanto ele possui um contrato formal. A garota permanece em silêncio, internalizando a dor, mas seus punhos cerrados mostram que ela não vai desistir. Assim que Jin-gun sai, ela se lembra de uma memória desvanecida do rosto exausto de sua mãe e de uma promessa de que Arren deveria ser a cabeça da família e viver livremente sem restrições. Essa memória parece fortalecer sua determinação. Enquanto isso, de volta da academia, Kim senta-se silenciosamente na aula enquanto o instrutor explica informações sobre as provas de meio de semestre que se aproximam. Basha expressa preocupação com a sua falta de preparação, surpreso por nem saber que os exames estão próximos. Nosso garoto admite que não tem prestado atenção nas aulas, um erro que agora está custando caro. O instrutor lembra a turma que em Valhalla, os exames de meio de semestre têm significativa peso, especialmente para aqueles que esperam sobreviver e prosperar no instituto. A turma inteira escuta atentamente enquanto o instrutor destaca a importância das próximas provas de meio de semestre e finais. Ele alerta que o aluno com a menor nota será expulso. Com esse severo lembrete, ele incentiva todos a darem o melhor de si. Kim, sentado silenciosamente, absorve a informação, mas sabe em sua mente que o teste escrito é muito mais crucial do que o prático. Enquanto seus pensamentos vagueiam, ele percebe que nem mesmo tem certeza de como chegou a este ponto em sua treinamento, especialmente quando ele inicialmente tinha como objetivo alcançar a Grande Floresta. Kim então nota Bark, que está de pé com as mãos entrelaçadas na frente dele. Ele pergunta se o mestre da torre já assistiu a todas as aulas, ao que ele confirma, embora pareça incerto sobre seu próximo passo. O jovem casualmente menciona que Bark fará o teste por ele, provocando uma mistura de surpresa e preocupação do mestre da torre. Ele expressa desconforto com o plano de Kim, achando-o injusto, enquanto nosso garoto insiste que o teste será escrito com a ajuda dele. Quando a aula termina, o instrutor deseja boa sorte aos alunos e eles começam a reunir suas coisas. Kim está se preparando para sair quando Arren se aproxima dele. Ela pergunta se vão treinar hoje, e ele, um pouco surpreso, pergunta por que ela está perguntando. Quando ela expressa o desejo de melhorar sua esgrima, Kim percebe que é hora de abordar sua falta de treinamento. Ele comenta que, embora suas sessões anteriores não sejam focadas em esgrima, ele pode mostrar a ela como manejar uma espada.
adequadamente. Os dois então se deslocam para o salão de treinamento, onde Arlen está pronta diante de Kim, que agora segura uma espada. Ele aponta para ela enquanto segura sua arma na outra mão, perguntando há quanto tempo ela não pratica com sua arma. Ela revela que não tem praticado desde que começou o treinamento de força com ele. Fazendo-lhe mais algumas perguntas, ele pede que ela pegue sua espada. Arlen, tendo sacado sua espada na frente de Kim, segue suas instruções para focar em segurar firmemente o punho com o dedo anelar e o mindinho. Dedos. Surpresa com a mudança na sua pegada, ela percebe uma alteração imediata na hora da espada, sentindo uma sensação de estabilidade e controle que nunca havia experimentado antes. O nosso rapaz a observa de perto e diz para ela atacá-lo com tudo que tem. Tomando sua posição, Arlen se prepara para o movimento, sentindo uma onda de energia como relâmpago passando por seu corpo. Ela avança rapidamente, mas ele bloqueia facilmente seu ataque, elogiando seu aumento. Velocidade. Kim então aconselha a ter cuidado com a magia que coloca nas pernas, e após uma breve pausa, Arlen se prepara novamente. Com determinação, ela se move mais rápido desta vez, balançando a espada contra ele, que desvia habilmente de seu golpe. Ele sorri e sugere que ela se concentre em girar mais o corpo quando parar. Enquanto continuam, a mão dela que segura a espada começa a tremer, mas ela persevera, concentrando-se no feedback dele. Ele a encoraja a atacar novamente, e eles cruzam as espadas mais uma vez, criando faíscas ao colidirem. Apesar de sua força crescente, Kim continua a bloquear seus ataques sem esforço, mantendo seu comportamento calmo e confiante. À medida que a sessão de treino continua, suas espadas se chocam repetidamente com Arlen ficando mais cansada, mas também mais forte. Eventualmente, a sessão termina e Kim percebe que já se passou 1 hora. Arlen, exausta e tremendo, desaba no chão, lutando para recuperar o fôlego. Nosso garoto impassível coloca sua arma de lado e se move em direção à cabine enquanto ela permanece ali, ainda tentando se recuperar da intensa sessão de treinamento. Arlen reflete sobre o quanto suas habilidades de espada melhoraram desde a cerimônia de entrada. Ela sabe que tornou-se bem melhor, embora ainda não consiga igualar a Kim. Enquanto enxuga o suor da testa, reúne coragem para perguntar se ele lutará com ela da próxima vez. O jovem rapaz, ao considerar o pedido, reflete por um momento. Ele gosta de ensiná-la e reconhece o talento dela, que só cresceu desde que começaram o treinamento. Ele lembra de ter percebido a habilidade dela durante a cerimônia de entrada, embora agora pareça diferente, já que ela está usando uma técnica de respiração. Apesar disso, Kim sorri, sabendo que o treinamento foi benéfico para ele também. Em outra época, como 300 anos atrás, ela seria digna de se tornar sua discípula. Quando a garota pergunta sobre a possibilidade de lutar, Kim recusa brincando, mas Arlen, com uma cara séria, aceita, sinalizando sua compreensão. Ela percebeu que seguir a orientação dele a tornará ainda mais forte. Nosso garoto fica surpreso com a resposta dela, mas eventualmente encerra a sessão e Arlen se despede, saindo com o conhecimento de que talvez não se vejam novamente. 2 semanas depois, no estádio Valhalla, onde uma multidão de estudantes se reuniu. Soyeon, segurando sua espada, menciona que é a primeira vez que volta desde a cerimônia de entrada. Se-hyuk, também entre a multidão, observa quantos calouros se reuniram. Arlen permanece confiante na multidão, enquanto Kim, com as mãos nos bolsos, parece algo curioso sobre o evento. Bart explica que o professor deles informou sobre a reunião 2 semanas antes. A atmosfera muda quando uma voz alta chama a atenção, sinalizando que o anúncio sobre os exames de meio de semestre em Valhalla em breve. Os estudantes permanecem atentos enquanto o anúncio sobre a avaliação prática de etapa intermediária é feito. Desta vez, a avaliação envolve um ataque a masmorras. Como Lee explica, o chão de repente treme, pegando todos de surpresa. Ele então revela que todos irão se juntar para entrar nas masmorras artificiais, e várias masmorras aparecem ao redor deles. Os alunos são livres para formar suas próprias equipes, com a recomendação de 8 pessoas por equipe, embora possam ajustar o número conforme necessário. Kim ouve em silêncio, enquanto Lee continua a delinear as regras. As pontuações dele serão baseadas nas contribuições durante o ataque ao calabouço. Um cronômetro aparece, ajustado para 5 horas, e Lee avisa severamente que falhar em terminar dentro do limite de tempo resultará em desqualificação. Soyeon, surpresa pelo nível de dificuldade ser definido como Rank F, absorve tudo. Quando o exame começa, os alunos começam a correr para formar equipes. Alguns gritam para os outros, tentando recrutar membros. Soyeon, avaliando suas opções, sabe que sua equipe atual precisa de alguém com mais potencial de dano. Ela hesita, depois decide que com 6 pessoas, elas podem facilmente lidar com a tarefa, e ela também pode mostrar suas habilidades sem ninguém ofuscá-la. Ela se sente confiante de que o grupo pode trabalhar junto, já que o objetivo principal é demonstrar suas habilidades. Lee observa o caos com interesse. Ele percebe que os alunos mais privilegiados, como Soyeon, já entendem a verdadeira natureza do exame. Para os outros, é mais complicado e Lee sabe que são formados grupos de 8 e até 20. No entanto, ele também prevê que equipes desajustadas levarão a conflitos internos, o que é comum nesses tipos de avaliações. Quando a avaliação do ataque à masmorra começa, Lee informa o instrutor que em cerca de 30 minutos todos estarão dentro da
Masmorra. Ele o aconselha a se preparar e começar a contar seus pontos. Kim está no campo, observando enquanto os alunos se espalham, formando grupos e entrando na masmorra. Ele se pergunta se os estudantes que entram imediatamente já começaram a ganhar pontos. Arin também fica para trás enquanto observa os outros alunos. Kim se aproxima dela, percebendo que ela ainda não entrou. Ele pergunta o que ela planeja fazer, já que quase todo mundo já entrou. A garota responde que fará como ele instruiu durante o treinamento. Nosso garoto, um pouco confuso, percebe que ela provavelmente está tentando seguir sua orientação das sessões anteriores. Ele diz a ela que vai entrar na masmorra sozinho, sugerindo que ela faça o mesmo. A garota, imperturbável, observa Kim caminhar em direção à masmorra. Alguns estudantes, ao vê-la sozinha, se aproximam e perguntam se ela é Choi Arin. Eles a convidam para se juntar ao grupo deles, oferecendo que ela completaria o time deles de 8 pessoas. No entanto, ela recusa, afirmando que entrará na masmorra sozinha. Quando o estudante tenta impedi-la, avisando que ela será desqualificada, Arin o tranquiliza, mencionando que ele disse que não será difícil. Dizendo isso, ela entra e bate a porta, chocando a todos. Enquanto isso, o estádio está vazio agora, e a sala de observação está cheia de professores e funcionários, observando o progresso dos alunos nas telas. À medida que os alunos enfrentam vários monstros no calabouço, as pontuações começam a aparecer. Yoon Kyung-hyun ganha 2 pontos. Bei. Uma garota segurando sua mochila de medo ganha 3, e Yoon, parecendo confiante, marca 1. Lee observa tudo de perto, enquanto o instrutor reconhece silenciosamente que tudo está indo conforme o esperado. Os cálculos são precisos, refletindo a dureza do exame, mas os resultados são precisos. Lee, antes conhecido como mestre dos desafios em seus dias como soldado, observa o cenário se desenrolar com um olhar crítico. Lee também obteve uma taxa de limpeza de masmorras de 99%. O instrutor observa que a vasta experiência de Lee o torna o melhor juiz de ataques em masmorras, explicando sua habilidade de atribuir pontos com precisão. Os olhos atentos de Lee acompanham os movimentos dos estudantes, especialmente aqueles de famílias nobres. Ele está particularmente impressionado com Soyeon, que assumiu a liderança do seu grupo com notável estratégia. Ela orienta sua equipe a bloquear a linha de frente e eliminar os atacantes pelos lados, guiando-os de forma eficiente. As habilidades de pensamento rápido e liderança de Soyeon ficam evidentes quando ela mata um Goblin, ganhando pontos valiosos para sua equipe. Enquanto Lee observa através da tela do sistema, ele se